Olá, pessoal! Vamos conversar hoje um pouquinho sobre o jejum intermitente e a visão da medicina oriental sobre isso? Meu nome é Sayuri de Souza e eu sou médica de medicina oriental. Hoje eu queria conversar com vocês um pouquinho como é que a medicina oriental vê essa coisa do jejum intermitente. Na verdade, a gente indica um jejum de até 12 horas. Por que que isso acontece? Porque segundo a medicina oriental, a gente tem horários específicos para cada uma das refeições. O café da manhã é entre as 7 e as 9 horas da manhã. O almoço entre as 11 e a 1 hora da tarde e o jantar entre as 5 e as 7 horas da noite. Como é que se chegou à conclusão de que esses são os melhores horários para se ter cada uma das refeições? Levando em consideração as 24 horas do dia e ao circuito circadiano dos órgãos. Nessas 24 horas do dia, existem a cada de 2 em 2 horas o melhor horário para cada um dos órgãos. Por exemplo, para que vocês entendam melhor, o horário do estômago, né, em que ele está no máximo potencial dele, é das 7 às 9 horas da manhã. Por isso que a gente recomenda o café da manhã nesse horário. E é por isso que a gente também diz que a refeição mais importante do dia é o café da manhã. Justamente porque o estômago está preparado para receber esses alimentos e absorver os nutrientes de cada um dos alimentos. Então, por isso que a gente sempre se preocupa em trazer para o café da manhã o maior número de nutrientes possíveis. Como é que a gente faz isso? Um café da manhã saudável e que vai te dar energia para o resto do dia, é um café da manhã que tenha uma proteína animal, né? Que pode ser um ovo cozido, um ovo mexido, um omelete, ou até mesmo um frango desfiado, um salmão defumado, dependendo do que você goste. Então essa seria uma fonte de proteína, porque a proteína é importante para gerar essa energia que o corpo precisa. Depois seria interessante acrescentar uma gordura saudável. Uma gordura saudável seria um abacate, né? Uma pasta de qualquer tipo de nozes, uma pasta de amêndoa, uma pasta de nozes, uma pasta de qualquer tipo de noz, porque ela é uma fonte rica de gordura saudável. Não muito, é claro, né? Que a gente não precisa de tanta gordura. Outra coisa importante para o café da manhã é alimentos que sejam fonte de açúcar, de frutose, né? E de fibra. A fibra é muito importante. Por isso que eu sempre recomendo comer uma fruta no café da manhã. Pode ser uma saladinha de fruta com várias frutas diferentes ou uma fruta que você goste mais, que você coma durante o café da manhã. Se você quiser adicionar um pouquinho mais de fibra nesse café da manhã, nessa fruta, você pode adicionar um pó de chia, um pó de aveia, ou até um pó de linhaça em cima dessa salada de fruta, para que assim fique mais fácil a absorção do açúcar pela fibra no seu corpo. Por isso que eu costumo dizer que a natureza é tão perfeita que ela, quando criou a fruta, né? Porque a fruta tem uma quantidade grande de açúcar, que é a frutose. Então, se fosse só pela frutose, isso poderia até prejudicar o corpo por causa do excesso de açúcar. Mas toda fruta, ela é rica em fibra também. Por isso que eu sempre indico comer a fruta e não fazer o suco, né? Então, se a gente for levar em consideração isso tudo, você vai ter um café da manhã saudável, que vai trazer bastante energia para você passar o resto do dia. Por isso que a gente fala que o café da manhã é a refeição mais importante. Então, café da manhã das 7 às 9, o almoço, o melhor horário seria das 11 a 1 hora da tarde. E o jantar das 5 às 7. Então, se a gente parar para pensar e fizer as contas, a gente vai ver, se a gente fizer a janta até às 7 horas da noite e começar o café da manhã até às 7 horas da manhã, nós vamos estar fazendo um jejum de 12 horas.
Esse jejum de 12 horas, ele é indicado pela medicina oriental, porque é o horário necessário que a gente precisa, que o corpo precisa, que o estômago precisa para descansar, desintoxicar, fazer a parte mais de liberação de toxinas e liberação de acúmulo de coisas que ficou durante o dia. Então, assim, essas 12 horas que a gente fica em jejum, elas são indicadas, elas são muito bem-vindas. Se você precisar, por exemplo, tomar um café, a janta às 7 horas da noite, um café da manhã um pouquinho mais tarde, às 8 horas, que daria umas 13 horas de jejum, também não tem problema. O que a gente não indica de jeito nenhum é pular o café da manhã. É deixar de tomar o café da manhã. Porque o que é que está acontecendo? As pessoas estão deixando o café da manhã e fazendo só 2 refeições por dia. Você vai me dizer, não, eu não vou sentir fome, eu vou perder peso. Sim, naturalmente você vai perder peso se você deixar de fazer uma refeição no dia. Por quê? Porque você está comendo menos calorias, né? Isso é natural que aconteça. Mas isso é o ideal para o corpo? A gente tem que pensar que a nutrição, o alimento que a gente come, ele tem 2 funções, né? A função de saciar a nossa fome, mas a função mais importante é de nutrir o corpo com as vitaminas e minerais que existem em cada um dos tipos de alimento. Então é importante que a gente faça as 3 refeições por dia. Café da manhã, almoço e janta. Aí tem muitos pacientes que dizem para mim, mas Sayuri, eu passo fome, eu fico com fome entre o café da manhã e o almoço, eu preciso fazer um snackzinho, comer alguma coisa, e eu fico com fome entre o almoço e a janta. Então, quando vocês começarem a sentir que estão ficando com fome entre as refeições, esse é o sinal que o corpo está te dando de que você não está comendo nutrientes suficientes naquela refeição. Então, passa a prestar atenção que tipo de alimento que você está comendo. Porque se você tem fome entre as refeições, é porque você não comeu o suficiente na refeição anterior. Entre o almoço e a janta, que normalmente o tempo acaba sendo um pouquinho mais longo, porque a gente acaba fazendo as refeições, a janta um pouquinho mais tarde, em tipo 5, 6, até 7 horas da noite, talvez você tenha uma necessidade de comer algum tipo de snack no meio da tarde. Tudo bem. Aí a gente indica uma fruta, ou uma castanha, umas nozes, uma coisa pequena, só para você poder aguentar até chegar no horário da janta. Por que a janta é até às 7 horas da noite? Porque a gente não quer ir dormir de estômago cheio. A hora da noite é a hora que o estômago tem que estar vazio. Não é hora de digerir comida. A gente tem que entender que o processo digestivo é o processo de todos os processos, de todas as funções que existem no corpo. A digestão da comida é o processo que mais energia toma do corpo. Ele precisa de energia para fazer o processo de digestão. Então, à noite, que era o horário que você deveria estar descansando, se recuperando, você está digerindo comida. Aí, o que acontece? A digestão, primeiro, não é adequada, né? Porque o organismo está num metabolismo muito mais lento do que durante o dia, porque é o horário de relaxar. Então, a refeição ela já não é feita de forma adequada. E outra coisa, vai gastar uma energia durante a noite que, na verdade, era para você estar recuperando essa energia. Então, o que acontece? Você acorda de manhã cansado, muitas vezes até sem fome. Por quê? Porque você está com aquela comida até mal digerida no estômago. Então, quando você janta muito tarde, além de te prejudicar a qualidade da digestão, prejudica a qualidade do seu sono. Então, assim, é importante que você vá dormir com a digestão já feita. Por isso que jantar precisa ser uma refeição um pouquinho mais leve. Evita comer carne vermelha durante a noite, porque a carne vermelha ela é de difícil digestão. Ela vai levar muito mais do que 2, 3 horas para digerir. Então, a gente quer ir dormir às 10, 10 e meia da noite com o estômago vazio, né? Se você sentir um pouquinho de fome entre o horário do jantar, se você jantou muito cedo, às 5 horas da tarde, está indo dormir às 10 horas da noite e sentiu algum tipo de fome, come uma fruta de valor glicêmico baixo, com pouco açúcar.
ou toma um chazinho de erva. Faz alguma coisa que não seja muito calórica, que não exija um processo de digestão muito forte, que você vai comer e depois, em 1 ou 2 horas, você pode dormir tranquilamente sem estar com o estômago cheio. Então, levando em consideração tudo isso, a gente vai conseguir ter um sistema, o corpo da gente, trabalhando como um sistema muito mais equilibrado. Porque a gente está se alimentando no horário certo, fazendo a digestão da forma correta e administrando e fazendo mais energia para que a gente possa levar as coisas do dia a dia. Então, pensa no seguinte, tudo que radicaliza ou que muda muito as regras naturais da natureza, elas são contra o nosso equilíbrio, porque nós somos reflexo da natureza. Nós somos o que realmente reflete em relação a tudo que acontece na natureza. Por exemplo, um outro exemplo para a gente levar em consideração a qualidade do sono. Por que a gente precisa se preparar para dormir? Porque o corpo sabe que a partir do momento que o sol se põe, que não existe mais a luz do sol, que a gente teoricamente já estaria se preparando para ir dormir. Como a gente acaba ficando sobre luz artificial, a gente meio que engana o cérebro fica meio confuso, achando que ainda é hora de ficar acordado. Por isso que com o passar da noite, conforme vai passando as horas na noite, é importante que você reduza a quantidade de luz para que você possa se relaxar e ter um sono mais tranquilo. Lembre-se, toda vez que a gente segue as regras da natureza, a gente está seguindo as regras do nosso próprio corpo, porque nós somos o reflexo da natureza. Meu nome é Sayuri de Souza, eu sou médica de medicina oriental e se você gostou desse conteúdo e gostaria de saber por mais conteúdos, por mais coisas, clica e faz a inscrição no nosso canal, porque a gente está sempre liberando novos conteúdos e coloca no comentário o que você gostaria que eu conversasse com vocês na próxima vez. Obrigada e até a próxima!